Último plantão do necrotério. Eu sempre achei que o cheiro da morte fosse a pior parte do meu trabalho. Eu estava errado. O pior é o silêncio. O silêncio de um corredor frio. O silêncio de uma gaveta metálica sendo fechada. O silêncio de um nome que ninguém mais pronuncia. Meu nome é Daniel Vasconcelos. Sou investigador da Divisão de Homicídios há 17 anos. E tudo começou numa quarta-feira chuvosa, às 2h37 da manhã, quando o telefone da minha casa tocou. Eu quase não atendi. Era meu dia de folga. Mas policial nunca tem folga de verdade. Vasconcelos. Do outro lado, a voz do delegado Almeida estava seca. Precisamos de você no Instituto Médico Legal. Agora. IML. Nunca é uma boa notícia quando te chamam no meio da madrugada para o necrotério. A chuva estava fina, mas constante. Daquelas que parecem lavar a cidade, mas não limpam nada. Quando estacionei, o prédio do IML parecia mais sombrio do que o normal. As luzes externas piscavam. O letreiro azul refletia na poça d'água como se estivesse tremendo. Almeida me esperava na entrada, sem guarda-chuva, mãos nos bolsos. Ele não era do tipo que dramatiza. Mas naquela noite, ele estava inquieto. O que aconteceu? Ele demorou para responder. Um corpo sumiu. Eu pisquei. Como assim sumiu? Deu entrada ontem. Homem, 42 anos. Vítima de atropelamento. Identificado. Família avisada. Ia ser liberado hoje cedo. Ele me encarou. Mas a gaveta está vazia. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Corpos não simplesmente desaparecem. Não do IML. Não com registro, assinatura, protocolo, lacre. Isso não é filme. Ou pelo menos, eu achava que não era. Descemos juntos para a câmara fria. O técnico de plantão, Marcelo, estava pálido. Suava apesar do frio. Eu tranquei tudo, inspetor. Eu juro. Fiz o procedimento padrão. Ele tremia. Eu caminhei até a fileira metálica. Gaveta 14. A etiqueta ainda estava ali. Silva, Roberto Entrada, 23/12. Liberação prevista, 0/8 e 0. Puxei a alavanca. Vazio. Nenhum saco mortuário. Nenhum vestígio. Nem sangue. Nada. O interior estava limpo demais. Limpo como se nunca tivesse sido usado. Câmeras? Perguntei. Marcelo balançou a cabeça. Desligaram às 3h da manhã. Pane elétrica. Claro. Sempre tem uma pane elétrica. Subi até a sala de registros. Se um corpo desaparece, você começa pelo papel. Sistema digital. Livro físico. Assinaturas. E foi ali que eu vi. No campo, destino do corpo, estava escrito: transferido, unidade 3. Eu franzi o senho. Que unidade 3 é essa? Almeida respirou fundo. Não existe unidade 3. Foi ali que algo dentro de mim começou a se mover. Não era medo ainda. Era instinto. Instinto de que alguém estava mexendo onde não devia. Pedi os registros dos últimos 6 meses. Demorou 1 hora. Mas quando comecei a cruzar dados, eu senti o estômago embrulhar. 5 corpos. 5. Todos com a mesma observação antes da liberação. Transferido. Unidade 3. Todos oficialmente enterrados depois. Com certidão, com funeral, com caixão lacrado. Mas segundo o sistema, tinham sido transferidos antes. Isso significava apenas 2 coisas. Ou o sistema estava sendo manipulado, ou estavam enterrando caixões vazios. Convencer o delegado a autorizar a exumação não foi fácil, mas consegui. 2 dias depois, estávamos no cemitério municipal. Chuva fina de novo. Sempre chove nessas histórias. A família não foi avisada. Mandado judicial em sigilo. Quando o caixão foi aberto, eu nunca vou esquecer o som do martelo retirando os pregos. A tampa levantou. Silêncio. O saco mortuário estava ali, lacre intacto. O coveiro abriu. Vazio. Nenhum corpo. Só 2 sacos de areia. Eu senti o mundo inclinar por 1 segundo. Não era um erro administrativo. Não era falha no sistema. Alguém estava retirando corpos e colocando peso para ninguém perceber. Essa foi a pergunta que começou a me perseguir. Não fazia sentido o tráfico de órgãos. Corpos já mortos. Sem urgência. Sem compatibilidade.
Também não era ritual. Nada indicava isso. Era organizado, limpo, preciso e envolvia alguém de dentro. IML não é lugar onde qualquer um entra. Eu pedi lista de funcionários, técnicos, motoristas, segurança, administrativo, e foi aí que percebi um padrão. Todos os corpos que sumiram deram entrada em plantões específicos, sempre madrugada. Sempre terça ou quarta, sempre com a mesma equipe reduzida e sempre com um nome no relatório. Dr. Henrique Lacerda, patologista-chefe, 20 anos de casa, reputação impecável, confiável, intocável. Ou pelo menos era o que parecia. Ele me recebeu no consultório com calma demais. Isso sempre me incomoda. Investigador, imagino que esteja aqui por causa do corpo evaporado. Ele sorriu de leve. Doutor, 5 corpos desapareceram. Ele apoiou as mãos na mesa. Você sabe quantos corpos passam por aqui por mês? Não me interessa. Ele inclinou a cabeça. Erros acontecem. Caixões com areia não são erro. O sorriso dele desapareceu. Mas não por muito tempo. Está insinuando o quê? Eu sustentei o olhar. Que alguém está usando o necrotério para algo ilegal. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Tenha cuidado com teorias, investigador. Algumas portas, quando abertas, não fecham mais. Aquilo não soou como defesa. Soou como aviso. Passei 3 noites revisando plantas antigas do prédio. Até encontrar algo. Projeto original, datado de 1974. Constava 3 alas. Unidade 1, necropsia. Unidade 2, câmara fria. Unidade 3, desativada. Localização, subsolo inferior. Eu nunca tinha ouvido falar de um subsolo inferior. Nem Almeida, nem ninguém. Voltei ao IML na madrugada seguinte, sozinho. Marcelo estava de plantão. Existe outro subsolo aqui? Ele hesitou. Demais. Existe uma área antiga, fechada. Nunca usei. Onde fica? Ele me levou até o final de um corredor esquecido. Uma porta metálica enferrujada. Sem placa, sem identificação, mas com cadeado novo. Isso me fez sorrir pela primeira vez em dias. Alguém estava usando. Eu não arrombei naquela noite. Sou impulsivo, mas não suicida. Encostei o ouvido na porta. Silêncio. Depois, um som, metálico, ritmo constante, como se algo estivesse sendo cerrado. Lentamente. Eu congelei. Não era imaginação. O som parou. E então, passos, do outro lado. Eu me afastei devagar, e foi quando ouvi uma maca sendo empurrada, mas não havia registro de entrada naquela madrugada. Nenhum corpo novo, nada no sistema, nada na câmara fria, mas alguém estava trabalhando lá embaixo. E foi ali que eu entendi. Os corpos não estavam sendo roubados. Eles estavam sendo reaproveitados. E eu ainda não fazia ideia de como, nem para quê. Eu voltei na noite seguinte, sem avisar Almeida, sem registrar entrada. Se aquilo envolvesse gente grande, quanto menos soubessem que eu estava mexendo nisso, melhor. Eu esperei o turno trocar. 2:12 da manhã. O corredor estava vazio. As luzes fluorescentes piscavam como se também estivessem indecisas se continuavam funcionando ou não. A porta da tal unidade 3 estava exatamente como deixei. Cadeado novo, ferrugem antiga. Eu levei alicate hidráulico. O estalo do metal cedendo ecoou mais alto do que deveria. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. Nada. Empurrei a porta. O ar que saiu de lá não era cheiro de morte. Era cheiro de algo químico, algo clínico, algo processado. Havia uma escada estreita descendo, iluminação fraca, luz amarelada, degraus úmidos. Quanto mais eu descia, mais sentia aquela sensação estranha de que estava entrando num lugar que não queria ser encontrado. O som voltou, o mesmo da noite anterior, metálico, intermitente, preciso. No final da escada havia outra porta, entreaberta. Eu puxei a arma, respirei fundo e empurrei. Não era um necrotério, era um laboratório. Mesas de inox, luzes cirúrgicas, bancadas organizadas demais.
Equipamentos que não pertenciam a um IML municipal. E no centro da sala, uma mesa com um corpo, aberto, mas não como numa necropsia. Os órgãos estavam sendo removidos com cuidado cirúrgico, catalogados, selados. Não havia urgência, não havia pressa. Era trabalho metódico. 3 homens estavam ali, vestidos com aventais descartáveis, máscaras, nenhum uniforme do IML. Eu reconheci um deles imediatamente, Dr. Henrique Lacerda. Ele não se assustou quando me viu. Isso foi o que mais me assustou. Ele apenas suspirou. Eu disse que algumas portas não fecham depois de abertas. Eu mantive a arma firme. Afaste-se da mesa. Os outros 2 levantaram as mãos. Lacerda não. Ele tirou as luvas com calma. Você não entende o que está vendo, investigador. Parece tráfico de órgãos. Ele deu um meio sorriso. Se fosse isso, você já estaria morto. Eles não resistiram. Não houve troca de tiros. Não houve fuga. Isso também me perturbou. Era como se eles soubessem que aquilo não era o fim. Revistamos o local. Havia caixas térmicas lacradas. Identificação codificada. Sem nomes. Sem hospitais. Sem destinatários. Documentos? Quase nada. Tudo digital. Servidor interno protegido. Lacerda foi algemado. Os outros 2 também. Mas enquanto subíamos as escadas, ele disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Você deveria agradecer. Estamos salvando vidas. Eu respondi seco. Com o cadáver roubado? Ele parou no meio do degrau. Me olhou direto. Você ainda acredita que todos aqueles corpos estavam mortos? Eu senti um frio subir pela espinha. O que você quer dizer com isso? Ele apenas continuou subindo e não falou mais nada. Antes de sair, eu voltei para a mesa. O corpo que estavam operando. Silva, Roberto, a vítima do atropelamento. Eu aproximei o rosto. A incisão era recente, mas havia algo errado, muito errado. Eu toquei o tórax. Ainda havia temperatura. Não calor, mas também não frio absoluto. Eu olhei o monitor ao lado da mesa. Desligado, mas conectado. Conectado a quê? Foi quando vi. Marcas nos pulsos. Não de amarração, mas de contenção hospitalar. Eu senti o estômago virar. Ele estava vivo quando entrou aqui? Lacerda não respondeu, mas um dos assistentes começou a chorar. O laudo original dizia: causa da morte. Trauma craniano severo. Mas a tomografia anexada ao processo mostrava algo diferente. Hematoma controlável, não letal imediato. Ele poderia ter sobrevivido, se tivesse sido operado. Em vez disso, foi declarado morto, transferido, e então trazido para a unidade 3. Eu encarei Lacerda. Você está declarando pessoas mortas antes da hora. Ele me olhou sem culpa. Pessoas sem chance, sem família influente, sem plano de saúde, sem relevância social. Cada palavra dele era como um soco. Nós escolhemos casos com mínima probabilidade de recuperação neurológica. Tecnicamente, morte cerebral iminente. Iminente não é morte. Ele inclinou a cabeça. Mas é inevitável. Eu avancei um passo. Quem autorizou isso? Silêncio. Mas não era silêncio de medo. Era silêncio de proteção. Antes de sairmos do prédio, 2 viaturas descaracterizadas estacionaram na frente. Homens de terno, sem distintivo visível, sem identificação clara. Almeida chegou minutos depois, nervoso. Um dos homens se apresentou. Corregedoria Federal. Federal. Eu nunca tinha visto aquele rosto. Ele pediu para falar comigo em particular, no corredor. Investigador Vasconcelos, agradecemos sua diligência. A partir daqui, o caso está sob jurisdição federal. Com base em quê? Segurança nacional. Essa frase sempre significa uma coisa: você não vai saber. Há pessoas sendo assassinadas lá embaixo. Ele sustentou meu olhar. Não. Há protocolos médicos experimentais sendo conduzidos sob autorização especial. Eu senti o sangue ferver. Experimento? Em cidadãos declarados mortos? Ele se aproximou um pouco. Você realmente quer saber quantas vidas já foram salvas com órgãos obtidos nessas circunstâncias? Eu não respondi. Ele continuou.
Algumas decisões são feias, investigador, mas necessárias. Eu olhei para dentro da sala. Lacerda estava sentado, calmo, como alguém que sabia que aquilo ia acontecer. Eu entreguei as armas, assinei os termos, fingi aceitar, mas antes que levassem os presos, eu fiz uma coisa. Peguei discretamente o celular de um dos assistentes. Estava desbloqueado. Enviei para mim mesmo fotos do servidor, lista de transferências, datas, nomes e uma coisa que me fez gelar. Código de projeto, Lazarus. Naquela noite eu não dormi. Cruzei os nomes do projeto Lazarus com registros hospitalares. Todos tinham algo em comum: acidentes graves, baixa renda, sem advogados, sem mídia e algo mais. Todos tinham compatibilidade rara de tecidos, como se alguém estivesse pré-selecionando, como se houvesse um banco de dados, como se alguém estivesse escolhendo quem vive e quem morre. 2 dias depois, meu carro foi seguido, minha casa foi invadida, nada roubado, nada quebrado, só um recado escrito no espelho do banheiro: você já viu demais. Eu senti pela primeira vez que não era mais investigador do caso. Eu era parte dele. Analisei os arquivos roubados. Descobri que a unidade 3 não era única. Havia outras, em 3 capitais. Mesmo padrão, mesmo projeto, mesmo nome: Lazarus. E então encontrei algo que fez meu coração parar. Lista de possíveis candidatos. O sistema classificava pessoas com base em condição social, histórico médico, compatibilidade genética, grau de impacto midiático. Era uma planilha fria, clínica, sem emoção. Eu rolei a lista, até que vi um nome, meu nome: Daniel Vasconcelos. Classificação: alto valor imunológico, status, monitoramento. Eu fechei o notebook devagar. Não era sobre salvar vidas, era sobre decidir quais vidas importam. E naquele momento, eu entendi que meu último plantão ainda não tinha começado. Eu nunca tive medo de morrer. Depois de 17 anos vendo o pior do ser humano, a morte deixa de ser uma surpresa. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu tive medo de ser escolhido. Meu nome estava na lista. Classificação: alto valor imunológico. Status: monitoramento. Eu não era mais investigador. Eu era estoque. Passei horas cruzando dados. Hospitais privados, clínicas de luxo, doações anônimas. Milionários que receberam transplantes raríssimos. Empresários que, milagrosamente, sobreviveram a falências múltiplas. Políticos que reapareceram com saúde renovada. E sempre, um acidente fatal dias antes. Projeto Lazarus não era tráfico, era triagem social. Eles não escolhiam quem salvar, escolhiam quem sacrificar. E faziam isso com respaldo médico, com assinatura, com carimbo, legalizado pelo silêncio. Meu celular tocou às 23h14, número desconhecido. Eu já sabia que atender seria um erro. Atendi mesmo assim. Investigador Vasconcelos. Silêncio por 2 segundos. O senhor tem insistido em cavar onde não deveria. Voz masculina. Calma demais. Quem está falando? Alguém que ainda acredita que o senhor pode fazer a escolha correta. Eu não respondi. Ele continuou. O projeto Lazarus não é assassinato. É otimização. Eu ri. Não foi humor. Foi incredulidade. Vocês estão declarando pessoas vivas como mortas. Pessoas em estado terminal, com baixíssima probabilidade de recuperação funcional. Isso não dá a vocês o direito de decidir. Ele suspirou. O senhor já viu crianças morrerem esperando doação, investigador? Aquilo me atingiu, porque eu já vi. Já viu mães implorando por um fígado? Eu já vi. Nós apenas removemos o acaso da equação. Eu apertei o celular com força. Vocês removem pobres da equação. O silêncio voltou, mais pesado. Todos os sistemas exigem sacrifícios, investigador. O senhor deveria saber disso. A ligação caiu, mas a mensagem estava clara. Eles não estavam escondidos. Estavam convencidos. Eu cheguei do mercado e a porta estava entreaberta. Não havia sinais de arrombamento. Mas havia alguém sentado no meu sofá. Dr. Henrique Lacerda.
sem algemas, sem uniforme de preso, sem medo. Como você entrou? Ele fez um gesto vago com a mão. Portas são simbólicas. Eu fechei a porta devagar. Você deveria estar preso. Estou protegido. Eu mantive distância. O que você quer? Ele me olhou com algo que parecia cansaço. Você acha que eu acordei um dia e decidi virar açougueiro? Eu não respondi. Ele continuou. Eu passei 20 anos vendo órgãos viáveis apodrecerem enquanto crianças morriam esperando. Não às custas de pessoas que ainda respiram. Respirar não é viver. Aquilo me atravessou, porque ele acreditava. De verdade. Você entrou na lista, Daniel. Foi a primeira vez que ele me chamou pelo nome. Eles começaram a te monitorar depois da exumação. Monitorar para quê? Ele hesitou. Primeira vez que vi hesitação nele. Você tem compatibilidade universal rara. Sangue. O negativo. Perfil imunológico quase perfeito. Meu coração acelerou. Estão me avaliando como potencial doador emergencial. Eu senti algo frio se espalhar pelo peito. Se você sofrer um acidente, se você sofrer um trauma, se você entrar como morte encefálica irreversível, ele não terminou. Não precisava. Existe uma saída, ele disse. Eu fiquei em silêncio. Pare de investigar. E confie que vocês não vão me colocar numa maca. Se você continuar, você se torna risco sistêmico. E risco sistêmico é descartável. Ele se levantou. Você acha que já viu o fundo disso? Não viu. Lazarus é só um braço. Eu senti o estômago afundar. Existe algo acima? Ele olhou para mim. E pela primeira vez, parecia com medo. Existe algo que financia Lazarus. Quem? Ele abriu a porta. Gente que não morre. E foi embora. Voltei para o computador. Comecei a cruzar dados de doadores anônimos. Descobri algo que fez meu corpo inteiro ficar gelado. Alguns receptores estavam vivos há tempo demais. Homens públicos que tiveram transplante de coração em 1998, fígado em 2007, rim em 2016. Sempre compatibilidade perfeita. Sempre doação emergencial. Nunca fila, nunca espera. Era como se estivessem trocando peças. Como se o corpo fosse manutenção. Como se a morte fosse adiada. Eu encontrei uma frase num documento interno vazado. Imortalidade é logística. Eu parei. Porque entendi. Lazarus não era sobre salvar pacientes. Era sobre prolongar os certos pacientes. Eu estava dirigindo quando o caminhão cruzou o sinal vermelho. Direto na minha lateral. Impacto seco. Metal retorcendo. Vidro estilhaçando. Eu lembro do som. Depois silêncio. E depois vozes. Pupilas reativas. Pressão caindo. Possível hemorragia interna. Eu estava consciente. Mas não conseguia abrir os olhos. Senti maca. Senti movimento. Senti o cheiro. O mesmo cheiro químico da unidade 3. Meu coração disparou. Eu forcei cada músculo. Consegui mover os dedos. Ouvi alguém dizer: prepare para protocolo Lazarus. Não. Eu juntei toda a força que tinha. Arranquei o oxigênio. Abri os olhos. Luz branca acima de mim. Não era hospital comum. Era o subsolo. Eu reconheci o teto. Unidade 3. Eu tentei falar. Saiu só ar. Alguém segurou meus ombros. Ele está reagindo. Outra voz. Sedação mais forte. Uma agulha se aproximou. Eu agarrei o braço do homem com o resto de força que tinha. Eu estou vivo. Ele me olhou, sem emoção. Ainda. E pressionou a seringa. Eu acordei no hospital público, algemado à maca, Almeida ao meu lado, olheiras profundas. Você é um desgraçado, Daniel. Minha voz saiu rouca. Eles tentaram. Ele levantou a mão. Eu sei. Ele se aproximou. Você tinha um rastreador ativo no celular. Eu ativei protocolo de emergência quando vi sua rota desviando. Você viu? Vi. Ele respirou fundo. E eu não estava sozinho. O que quer dizer? Ele hesitou. Tem gente dentro da instituição que não concorda com Lazarus. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez, uma pequena chama de esperança. Isso não acabou, Daniel. Ele apertou meu ombro.
Mas agora, não é só você contra eles. E foi ali que eu percebi. O último plantão do necrotério não era sobre corpos desaparecidos. Era sobre decidir quem merece continuar respirando. E eu tinha acabado de recusar ser matéria-prima. Eu sobrevivi ao acidente. Mas não foi sorte. Foi erro deles. E eles não erram 2 vezes. Fiquei 3 dias internado. Fratura de costela. Hematoma leve. Nada que justificasse morte encefálica. Mas o que me manteve acordado não foi a dor. Foi a consciência de que eu tinha sido oficialmente descartado. Se o caminhão tivesse acertado 10 centímetros mais à frente, eu teria sido oficialmente morto no local e transferido para mim mesmo. Almeida voltou na 4ª noite. Fechou a porta do quarto, colocou um envelope pardo sobre meu colo. Isso veio de alguém que prefere não existir no relatório. Dentro havia documentos classificados, lista de financiamento, fundações privadas, doações milionárias e um nome que aparecia repetidamente: Instituto Aurora Vitae. Eu nunca tinha ouvido falar, mas o endereço ficava em Brasília, prédio comercial comum. Mas os contratos ligados ao instituto envolviam hospitais de elite, clínicas de transplante experimental, fundos internacionais, e um detalhe me fez gelar: conselho administrativo composto por ex-ministros, ex-governadores, empresários bilionários, homens com mais de 75 anos, todos com histórico de múltiplos transplantes, todos vivos, ativos, produtivos, como se o tempo não tocasse neles. Eu voltei aos arquivos do Projeto Lazarus. Descobri que a palavra Lazarus não era simbólica. Era fase 1. Havia fases anteriores e uma posterior. Código: Projeto Eterno. Eu li a descrição operacional. Substituição orgânica programada permite extensão funcional além da expectativa biológica média. Tradução simples: eles estavam transformando corpos humanos em peças de reposição para um grupo seleto, para uma elite que decidiu que não iria morrer no mesmo ritmo que o resto do mundo. Eu senti um enjoo profundo. Não era só crime. Era hierarquização da existência. Recebi alta. Voltei para casa. Tranquei tudo. Mas naquela noite, alguém tocou a campainha. Não era invasão. Era convite. 2 homens de terno, sem ameaça, sem arma visível. Senhor Vasconcelos, gostaríamos de conversar. Eu deveria ter fechado a porta. Mas a curiosidade sempre foi meu defeito. Eles me levaram a um prédio comercial discreto, sala no último andar, vista panorâmica da cidade. E lá estava ele. Um homem que eu reconheci imediatamente. Ex-governador. Teve um infarto público anos atrás. Todos acreditavam que ele tinha morrido. Mas ali estava, mais magro, mais jovem do que nas fotos antigas. Investigador Daniel, finalmente nos conhecemos. Ele falava com calma paternal. O senhor deveria estar morto. Ele sorriu. Tecnicamente, estive. Meu corpo ficou tenso. O que vocês estão fazendo é homicídio. Ele balançou a cabeça. É gestão. Ele caminhou até a janela. O senhor sabe quantas decisões difíceis já tomou como policial? Eu fiquei em silêncio. Já decidiu quem salvar primeiro numa ocorrência? Já. Já escolheu qual vítima tinha mais chance? Já. Ele se virou. Nós apenas ampliamos a escala. Eu apertei os punhos. Vocês escolhem ricos. Ele não negou. Nós escolhemos quem tem impacto sistêmico. E pobres não têm? Estatisticamente. Menos. Cada palavra dele era como uma lâmina. Ele se aproximou. O senhor quase morreu, Daniel. Sabe como é frágil? Eu não recuei. O que você quer? Queremos que pare. Ou o senhor sofrerá outro acidente. Simples assim. Sem drama. Sem elevação de voz. Ele se inclinou levemente. E da próxima vez, ninguém ativará protocolo de emergência. Meu coração batia forte. Mas não era medo. Era decisão. Eu vou expor tudo. Ele suspirou. Ninguém vai acreditar. Ele estalou os dedos. Um assessor colocou um tablet na mesa. Vídeo. Eu na unidade 3, arma em punho. Imagem editada. Narrativa pronta.
Investigador instável invade laboratório experimental autorizado. Outro vídeo. Meu histórico psicológico. Casos traumáticos. Relatório médico antigo sobre estresse pós-traumático. Você acha que é o primeiro a tentar? Ele perguntou. Eu senti o peso esmagador da máquina. Eles não eram criminosos improvisados. Eram arquitetura. Eu saí daquele prédio sabendo duas coisas. 1. Se eu denunciasse sozinho, seria destruído. 2. Se eu ficasse em silêncio, eles continuariam. Passei a noite acordado, pensando nas mães, pensando nas crianças na fila de transplante, pensando nas vítimas que poderiam ter vivido. E então pensei em algo diferente. Se eles operam no escuro, eu precisava de luz. Não denúncia policial, não mídia tradicional. Algo maior, algo impossível de controlar. Usei os dados que tinha. Fotos, planilhas, gravações. Criei um pacote digital. Enviei para 3 jornalistas independentes, 2 ativistas de dados e um servidor internacional anônimo. Agendei publicação automática em 48 horas. Com senha dividida, se algo me acontecesse, a informação seria liberada. Não era garantia de vitória, mas era garantia de incêndio. O mesmo número desconhecido. Você realmente acha que isso vai mudar algo? Vai expor. Expor não é destruir. É o começo. Silêncio. Depois algo que eu não esperava. Você entende que se Lázaro cair, milhares de pacientes perderão acesso? Eu fechei os olhos. Porque ele não estava totalmente errado. Era esse o dilema. Eles salvaram vidas. Mas escolheram quais vidas? O sistema precisa ser reconstruído, não ocultado. Ele respirou fundo. Então estamos em lados opostos. Sempre estivemos. A matéria saiu. Explodiu. Investigações federais. Comissões parlamentares. Negação oficial. Teorias de conspiração. Protestos. Hospitais sob auditoria. Dr. Lacerda desapareceu. O ex-governador renunciou por motivos de saúde. Instituto Aurora Vitae fechou oficialmente. Oficialmente. Mas eu sei uma coisa. Estruturas assim não morrem. Elas mudam de nome, mudam de endereço, mudam de fachada. Eu pedi afastamento. Não por medo, mas porque entendi algo. Enquanto existir desigualdade extrema, sempre haverá alguém tentando transformar corpos em estoque. O necrotério continua funcionando. As gavetas continuam fechando. E às vezes, quando passo lá perto, eu ainda sinto aquele cheiro químico no ar. E me pergunto, quantos projetos Lázaros ainda existem? E quem está na próxima lista? E assim, essa história se perde na escuridão. Talvez tenha sido apenas mais um relato esquecido pelo tempo. Ou talvez, algo que nunca deveria ter sido revelado. Enquanto você segue sua noite, lembre-se, nem todo mistério termina quando a história acaba. Alguns permanecem à espreita, esperando silêncio, distração ou curiosidade demais. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like. Ele ajuda essas histórias a se revelar das sombras. Inscreva-se no Sombrosfera e ative as notificações. Aqui o medo não é contado às pressas. Ele é revelado aos poucos. A Sombrosfera não é apenas um canal. É um lugar onde o medo ecoa.